Restauração africana, restauração do povo indígena, restauração da identidade do povo africano. Um povo sem identidade não pode ter história e não pode se dizer que faz parte da sociedade. A escravidão apagou a identidade dos povos indígenas africanos. Eles tinham a Bíblia e nós tínhamos a terra. E eles nos disseram: fechem os olhos e rezem. E quando abrimos os olhos, eles tinham a terra e nós tínhamos a Bíblia. Eles disseram: não matarás. Mas eles assassinaram mais de 8 milhões de nossos irmãos. Eles disseram: não roubarás. Mas roubaram nossa riqueza, ouro e prata. Eles disseram: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas eles estupraram mulheres casadas, adolescentes e meninas. Eles disseram: não dirás falso testemunho. Mas eles nos enganaram com a cruz na mão. A religião não trata de assuntos de caráter espiritual. Então não podemos continuar a achar que por meio dela alcançaremos algum benefício ou mesmo a salvação. Quando buscamos os princípios que estabeleceram a religião, primeiro nos deparamos com massacres e posteriores criações da Ordem de Cavaleiros Templários, que por outras palavras quer dizer Ordem de Cristo, composto por soldados pertencentes à Igreja Católica. Estes tinham o papel de invadir outros territórios, impondo o domínio e criar colônias, assim como incentivar a legalização da escravidão, principalmente dos povos africanos. São as mesmas que hoje difundem a fé em Jesus por meio de amor e compaixão. Aqui está a percepção da fé de acordo com o dicionário. A fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento total de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Então, por meio desta definição, podemos perceber que ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Mas toda a humanidade está sendo levada a depositar sua confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo mudará positivamente para melhor. Neste pressuposto, a fé é como estar sentado em um balanço em que alguém nos empurra e nos movemos de um lado para o outro, mas nunca saímos do lugar. Agora vamos definir a fé segundo a Bíblia. Ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, segundo Hebreus 11:1. A palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, remetente à fidelidade. A Bíblia diz algo contrário ao dicionário, pois aqui trata de fidelidade. Ela obriga seus seguidores a dar seus votos de crença. Se a igreja pede algo, o crente deve dar. Então, de acordo com o contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar em sua existência e na sua onisciência. A fé também é sinônimo de religião ou culto. Por exemplo, quando falamos de fé cristã ou da fé islâmica e das mais de 60.000 outras religiões existentes, com princípios e diretrizes completamente contrárias umas das outras, podemos ver que num ponto elas concordam: fazer com que seus seguidores depositem fé em seus fundamentos, assim como nos seus fundadores, ao vender a esperança de uma vida, muitas das vezes próspera, como bônus, herdar a vida eterna no paraíso. Mas devemos ter isto em conta. De certo que não existem demônios, não existem espíritos ruins, não existe pecado.
Existem apenas causas e efeitos. O que plantamos é o que colhemos. Se plantamos maçã, colheremos maçã. Se não plantamos nada, não colheremos nada. Essa é a lei do universo, essa é a lei espiritual, essa é a lei física. Devemos perceber que as religiões servem apenas para criar dogmas, paradigmas e não deixar ninguém evoluir. A lei do universo é evoluir. O propósito é evoluir espiritualmente. Vejamos como é que tudo aconteceu. Os padres que vieram à África com suas caravanas da Ordem de Cristo tinham o papel de convencer os imperadores, reis africanos a mudar suas ideologias e entrar na católica e ordenar com que o povo também entrasse na católica e fossem todos eles batizados. E para todos que aceitassem o batismo, a católica exigiu o seguinte: 1. Tirar seus nomes africanos e adotar os nomes portugueses e ingleses. Deitar as estátuas de suas tradições e usar somente as estátuas europeias. Estátuas de Jesus, da Santa Maria e as de outros ancestrais brancos. Esquecer os seus ancestrais e adorar apenas os ancestrais dos brancos chamados santos. Deixar de usar as línguas indígenas africanas e falar somente as línguas europeias. Esquecer a cultura ancestral, a sua espiritualidade e glorificar apenas a cultura estrangeira. Mas hoje eu quero te lembrar disto. Quando alguém chamava um africano pelo nome, essa pessoa não chamava apenas o indivíduo, mas invocava os seus antepassados, aqueles que o amavam e cuidavam daquele indivíduo. Os nomes africanos eram um escudo, era o nosso estado imunológico, era o chamamento ancestral pela conexão do poder da árvore genealógica que formou este indivíduo. O nome africano é o nosso espírito e escudo num campo de batalha espiritual. Por isso que nosso nome até hoje representa terror para o mundo, porque eles sabem que ao resgatar nossa consciência negra, restauraremos a grandeza e poder. Por isso que fizeram de tudo para apagarem a luz da nossa consciência espiritual e nos tornamos hoje sem identidade. Não existe espiritualidade sem identidade, do mesmo jeito que não existe identidade sem espiritualidade. Essas duas funcionam de uma forma coordenada. A unificação do físico e do espiritual se destacam pelo poder do ritual, onde o ESP quer dizer chamado por meio do, e ritual, poder do qual abrange o processo em que se dá a sua realização dirigindo-se a certa entidade ancestral. Então, o seu funcionamento deve observar algo que se pode identificar por meio de um processo do qual a nossa consciência reconhece sua existência. Por isso devemos entender que realmente existe uma relação clara entre identidade e espiritual. A identidade é definida como sendo um conjunto de características particulares que identificam uma pessoa e que o diferencia dos demais, como nome, data de nascimento, filiação, residência, etc. Estas mesmas características estão divididas em dois tipos: identidade subjetiva e identidade objetiva. A identidade subjetiva é a identidade pessoal, que resulta da consciência que um indivíduo tem de si mesmo, reconhecendo-se no tempo e no espaço. Identidade objetiva é a identidade física. Esta é que se baseia na análise física,
Aqui mostra que o indivíduo vivo ou morto, ao ser examinado, apresenta as mesmas características do passado, porque seus traços são próprios de um indivíduo pertencente a uma determinada comunidade ou família. Esses traços caracterizam o sujeito ou a coletividade perante os demais. Essas características dão-nos direção para podermos examinar eficazmente em todos os pontos sobre nós, ao buscar através da conexão de todo o processo físico e espiritual que dão a iniciação do despertar da consciência sobre a vida na perspectiva individual. Fazendo esta análise, podemos então ver a profundidade e a intensidade com que a identidade própria nos faz funcionar em vários níveis como máquinas matrizes, que compõem os aspectos que nos forjam para o crescimento espiritual. Por isso que todas as nossas relações interpessoais vão se tornando nosso patrimônio existencial, pelo simples fato de trazer todos os pontos necessários para a busca de respostas sobre a vida num contexto físico e espiritual. Por isso é fundamental aqui compreender que a identidade trata da essência de um ou vários grupos de indivíduos. Pelo que sempre é bom ter um estudo pessoal na concepção ativa dos princípios básicos de ligação entre o físico e o espiritual, para que a nossa unificação com os nossos ancestrais possa se dissolver entre as duas dimensões pela relação de costumes que desde o princípio estão sendo passados de geração para geração. E por ser onde podemos perceber que a identidade é a definição da essência e a essência é a parte mais profunda da composição exata de um determinado ser, visto que a mesma essência aqui tem como base inicial e final da espiritualidade. Quando nos referimos à identidade, estamos realmente afirmando a nossa essência espiritual com todos os seus desígnios de evolução conjuntiva, uma vez que por meio dessa mesma identidade somos conhecidos pelo nome próprio e reconhecidos pelos sobrenomes e apelidos dos nossos ancestrais. Então, dela vem o poder da nossa verdadeira essência, uma vez que através dela nos mantemos unificados com as legiões ancestrais. E também, para podermos descrever as características da nossa identidade, é sempre necessário buscar, em primeiro lugar, toda a forma essencial do nosso ser através do despertar da consciência.